Olá, a todos, alunos de vestibular produção multimídia. É um prazer. Agora nós vamos fazer uma introdução à atividade do webinar. Não é um webinar, porém vai ficar disponível para vocês individual lá na disciplina de atividade complementar, certo? Então, quem vai orientar as apresentações é o nosso coordenador de curso, o professor José Pinheiro de Moura. Professor, seja muito bem-vindo. E eu me chamo pessoa, sou assistente de curso, e agora eu irei fazer a apresentação. Eu sou uma mulher parda, eu tenho os cabelos pretos e lisos e os olhos pretos. Atrás tem um ambiente, uma parede branca, janelas brancas, e estamos numa verde. Professor, quando você pode se assustar. Boa noite, meu nome é José Pinheiro, sou professor da UEMA e coordenador do curso de multimídia. Na UEMA, curso regular, sou do Departamento de Engenharia de Computação. Vou fazer minha autodescrição agora. Sou branco, cabelo branco também, tenho estatura mediana, 1,65 m, olhos castanhos, sou narigudo, e atrás de mim tem uma parede com janelas brancas. Estou usando uma camisa de manga longa, listrada, de azul com branco, listra na vertical, e uma calça preta. E vamos dar início à nossa apresentação. Na realidade, essa atividade aqui, ela é para tirar dúvidas. Fiquem à vontade, eu vou estar com o chat de vocês aqui, ao vivo, vocês podem se interromper na hora que quiserem, entendeu? Que eu vou estar passando exatamente as dicas, né, as informações de como fazer essas atividades complementares. A atividade complementar, ela é uma atividade que é feita em todos os cursos de graduação, seja ele regular ou tecnólogo, entendeu? Graduação curta ou plena, entendeu? Então, essas atividades complementares são atividades que são extradisciplinas. E, no nosso caso, nós temos uma carga horária menor, porque o curso tecnólogo de 4 semestres, não é isso? Então, alguns cursos, eles têm carga horária de até 120 horas. Então, no nosso caso, são 45 horas a carga horária de atividade complementar. Então, vamos falar exatamente o que são essas atividades complementares. Elas são obrigatórias, fazem parte da formação, interferem na colação de grau e são avaliadas em processo de reconhecimento de curso. Ou seja, o aluno ele é obrigatório a fazer essa atividade complementar. Essa atividade complementar ele pode ir somando, ele pode ter alguma atividade com 10 horas, com 6 horas e etc. No final, ele tem que somar no mínimo 45 horas. Caso ele não faça, não apresente a comprovação que fez essas atividades, o histórico dele não vai constar essas atividades e vai ficar faltando horas. Então, ele não cola grau. Então, é obrigatório, gente. Para poder colar grau, é obrigatório ter essas atividades complementares. Era uma disciplina, entendeu? Que talvez tenha sido até falha minha, que deveria ter sido até colocada ela no início do semestre, aliás, no início do curso. Até porque essas atividades complementares, elas podem ser feitas durante todo o curso, não precisa ser só no final do curso. Mas ainda dá tempo, né? Nós vamos ver como se faz essas atividades e não é nenhum bicho de 7 cabeças. A maioria dos alunos, mesmo sabendo que podem fazer essas atividades complementares ao decorrer do curso, só fazem no final do curso, né? Eu mesmo tive um aluno de mestrado que ele terminou todas as disciplinas e eu nem sabia que ele não tinha feito,
Quando eu fui marcar a defesa dele da dissertação de mestrado, estava faltando as atividades complementares, eu não pude marcar. Eu tive que aguardar ele fazer, ele fez uma maratona, entendeu? Passou praticamente uma noite fazendo cursos online relacionados com o tema dele, o tema do mestrado, e aí apresentou o certificado para a gente poder marcar a defesa. Então, isso é obrigatório, para vocês verem, não é uma coisa dos cursos EAD. Todos os cursos, eles pedem, inclusive alguns cursos de pós-graduação estrito sensu, como o caso de mestrado e doutorado. As atividades complementares não são opcionais, como eu já falei, elas são obrigatórias, elas fazem parte da matriz curricular do curso. O aluno precisa cumprir obrigatoriamente 45 horas. Isso no caso do nosso curso, tem cursos que são mais. Se não cumprir, mesmo aprovado em todas as disciplinas, não poderá colar grau. Então, gente, isso aqui é critério para que o aluno cole grau. Se ele não tiver concluído essas atividades e comprovado, muitas das vezes também, o que a gente observa? A gente observa que o aluno, ele chega para a gente e diz que fez alguma atividade complementar, que até passa das horas, mas não consegue comprovar. Então, a gente vai ver os documentos, né? Quando eu começar a falar dos exemplos, a gente vai ver o que é que comprova cada atividade dessa. Então, é importante fazer, mas é importante ter como comprovar, porque para ser lançada no sistema, nós não vamos estar acompanhando vocês durante as atividades complementares. Para a gente lançar no sistema, vão ser através de certificado, de declaração ou outro documento que comprove que vocês fizeram essas atividades. Então, as atividades complementares, ela faz parte do projeto pedagógico de curso, o famoso PPC, né? Eu estava falando ainda há pouco que a gente se acostuma muito a falar em sigla e acho que todo mundo sabe. Então, para nós, PPC é uma sigla comum, mas eu tenho certeza que alguns podem não saber o significado. Então, é o projeto pedagógico de curso, né? A gente, às vezes, vê alguns falando de plano pedagógico, mas o correto é projeto pedagógico. Eu mesmo, às vezes, cometo o erro e chamo plano pedagógico. Na realidade, é um projeto. O que é que ele define? Formação profissional, prática profissional, extensão, TCC e atividades complementares. Então, no nosso caso, veja o que é que está no nosso projeto pedagógico de curso. Tudo isso. E veja que, no final, ele tem atividades complementares. Ele está aqui depois do TCC, mas não necessariamente precisa se fazer por último, como eu falei, pode ser feito no decorrer do curso. Ou então, no final, terminou, entendeu? Eu vou fazer algumas atividades, a gente vai ver, às vezes participar de palestras, de seminários, de congressos, etc., desde que apresente o certificado, isso vale como atividade complementar. Uma outra coisa é o TCC. O TCC também, ele é um trabalho de conclusão de curso, mas ele não necessariamente será obrigatório ser feito só no final. Ele, depois de 50% do curso, você pode já apresentar o TCC. Aqui eu vou abrir um parênteses aqui em relação ao TCC para comentar algumas coisas que eu falo para os meus alunos, né? E tenho falado isso nas nossas web aulas. O TCC, gente, o aluno já deveria ter em mente isso ao entrar no curso. Ao entrar na universidade, ele já deveria saber o que é que ele vai escrever no TCC. E está direcionando o seu, vamos dizer assim, o seu esforço para o seu projeto de conclusão de curso, que no final ele vai escrever o TCC. Mas não é bem isso que a gente vê. A gente vê, às vezes, o aluno termina o curso e ainda não sabe o que é que vai escrever. Durante a graduação, nós temos as disciplinas eletivas. Quem sabe o que já vai escrever no TCC, com certeza vai precisar fazer disciplinas eletivas relacionadas com o seu TCC. O que são atividades complementares? São experiências acadêmicas fora das disciplinas formais, ou seja, então, eu vou fazer uma atividade complementar, são experiências, né, acadêmicas que não necessariamente precisam estar, eu não digo nem relacionadas, que relacionadas elas devem estar, mas elas não são, vamos dizer assim, incluídas nas disciplinas do curso, obrigatório do curso. São atividades extras, entendeu? São relacionadas, você pode cursar uma disciplina, sei lá, animação digital, que a gente vai falar um pouco sobre essa disciplina no final.
E aí eu posso fazer um treinamento em atividade e animação digital, por exemplo, em um conteúdo de animação digital, coisa parecida. Então, isso vale como atividade complementar. Eu posso fazer isso, está tendo a disciplina, às vezes nem aconteceu a disciplina ainda, mas tem um seminário sobre animação digital e eu participei. Eu peguei o certificado, aquelas horas do seminário, do congresso que eu participei, eu tendo o certificado, elas podem ser usadas para atividades complementares. Gente, aqui eu nem coloquei nos slides, é uma dúvida que a gente vê muito grande dos alunos. As atividades complementares, elas só contam a partir do momento que você está no curso, matriculado no curso. Porque, às vezes, alunos eles trazem certificado antes deles serem matriculados, ou seja, no primeiro semestre. Até participou de seminários, de congressos, principalmente os alunos que já estão formados. Eles apresentam muito esse tipo de documento antes dele começar a cursar. A atividade complementar, ela pode ser apresentada a partir do momento que ele está matriculado no curso, então não tem problema. Mas antes, ela não pode ser computada. Então, são experiências acadêmicas fora das disciplinas formais, né, contemplam o aprendizado, ampliam competências, aproximam do mercado e desenvolvem autonomia. Então, uma coisa que a gente vê muito, né, que principalmente o jovem que está se formando, ele tem um anseio muito grande para encontrar emprego, para definir logo a sua situação financeira. Então, dentro desse contexto, o aluno ele pode buscar visita, a gente vai ver, visita a uma empresa na área de multimídia, por exemplo. Tem aqui em São Luís, o aluno está de férias e ele pode vir aqui em São Luís e aí, de repente, fazer uma visita lá nos estúdios da Mirante. Isso ele pode pegar uma declaração e apresentar isso como atividade complementar. Eu me lembro de um amigo meu que foi passear na Holanda, lá em Amsterdã, e ele foi visitar o complexo portuário de Roterdã, que é o maior complexo portuário do mundo. E ele, nessa visita que ele fez lá, ele pediu declarações que ele apresentou, ele fazia o curso de engenharia elétrica da UFMA, e ele apresentou esse documento dessa visita que ele fez ao porto de Roterdã como atividade complementar. Então, você pode estar aqui em São Luís ou qualquer outra cidade, no Rio de Janeiro, de repente fazer uma visita nos estúdios da Globo, lá no Projac, você pode pedir uma declaração e apresentar essa declaração como atividade complementar. Eu digo porque não deixa de ser turismo, né? Você conhecer os estúdios de uma emissora como a Globo, como o SBT, Record, etc. E aqui em São Luís nós temos a Mirante, a Difusora e outras, né? Caso alguém faça visita nessas empresas e consiga pegar uma declaração que fez a visita, você pode utilizar como comprovação de atividade prática. Lembrando que somando tem que dar no mínimo 45 horas. Por que existem, né? Então vem os questionamentos. Porque a universidade moderna não forma só pelo conteúdo da sala. Ela forma por vivência, então atividade complementar é a vivência, uma visita, você pode ir, é uma experiência, você pode ter um exemplo, a gente vai ver mais na frente, mas um exemplo, você fez um estágio que é obrigatório, entendeu? Mas depois você fez algo mais, que a gente chama de estágio não obrigatório. O estágio não obrigatório também você pode contar com uma atividade complementar. Interação social, prática profissional, ou seja, tudo isso, entendeu? É formado na universidade, mas não dentro da universidade como disciplina. Entendeu? É feito extra-disciplina. Então, a Universidade Moderna trouxe essa metodologia. O objetivo pedagógico. As atividades complementares elas servem para integrar teoria e prática. Gente, é uma coisa muito importante na nossa vida profissional, é a gente saber integrar a teoria e a prática. Às vezes a gente estuda nos livros, aprende todas as teorias, aí só tira a nota máxima, mas quando a gente vai para a empresa, às vezes um aluno que é mediano consegue se desenvolver melhor do que a gente.
E a gente fica se perguntando, mas como? Se esse aluno na universidade, ele era um aluno mediano, as minhas notas eram melhores do que a dele. Muitas das vezes está nessa habilidade da gente associar, ou seja, fazer a integração da teoria e prática. Então, é importante que aquilo que nós estudamos nos livros, aquelas teorias, que a gente consiga usar aquelas teorias nas nossas práticas. Ah, o meu curso é multimídia, eu estou fazendo um vídeo. O que foi que eu estudei sobre vídeo, sobre edição de vídeo, sobre gravação e etc. Então, eu preciso pegar aquela teoria que eu estudei e associar com a prática aquilo que eu estou fazendo. Desenvolver habilidades profissionais. Olha, a gente está vendo muito hoje uma grande corrente para a questão de simuladores virtuais. Eu mesmo trabalho com simuladores virtuais, alguns fui até eu mesmo que desenvolvi, né, que sou da área de computação, mas a gente sabe que o hardware, né, que é a questão física, ela é muito importante. Nós mesmos desenvolvemos uma bancada para treinamento físico. A gente tem simuladores virtuais que a gente pega na internet, alguns são grátis, outros são pagos, e a gente consegue fazer praticamente tudo que a gente faz na bancada, a gente consegue fazer no simulador virtual. Mas não é a mesma coisa. Quando o aluno ele chega, que ele vê aquela questão física, uma ligação de um fio, de um motor, um comando, uma butoeira, etc., é completamente diferente. O simulador você faz tudo isso, você faz a ligação de fios, mas o que? Você arrasta uma linha com o mouse e aquilo serve como fiação, como cabo. E a questão da bancada ela é muito importante. Então, essa habilidade profissional que a gente desenvolve nas atividades complementares, ela é muito importante, desde que a gente faça algo realmente relacionado com a nossa formação. Porque muitas das vezes, isso eu entendo, eu mesmo já fiz isso, a gente às vezes pega um certificado só para cumprir a carga horária, e às vezes eu não tive nenhum conteúdo associado com a minha formação. Então, é importante que vocês tenham também consciência que essa atividade complementar, ela seja uma atividade relacionada com a minha formação, e que ela venha agregar realmente algo a mais na minha formação. Estimular iniciativa. Eu tive também lá nesse porto de Roterdã, fazendo uma visita técnica em 2009, e também tive em Amsterdã, visitando um centro de treinamento. A sigla desse centro de treinamento é STC, na realidade eu não sei a tradução, mas com certeza uma tradução em inglês. E lá eles têm desde curso técnico até curso de pós-doutorado. E lá tem simuladores. E eu vendo aqueles simuladores, quando eu cheguei em São Luís, na época eu trabalhava numa empresa grande aqui em São Luís, também na área de porto, e a gente desenvolveu simuladores para treinar os operadores. Ou seja, você fazer uma visita, você fazer uma atividade complementar, assistir um vídeo, você pode exatamente estar estimulando a sua iniciativa e também a sua criatividade. E incentivar a pesquisa e extensão. Gente, a universidade, ela não é só ensino, ela tem a pesquisa e a extensão. Então, é importante que nós, como graduandos, que a gente tenha esse vínculo com a pesquisa e com a extensão, entendeu? Desenvolver o nosso senso crítico. A gente ouve muito se falar em senso comum e senso crítico. Eu até dou exemplo de uma história, não sei nem se isso é verdadeira, a gente ouve em alguns treinamentos, né, que diz que um cidadão, ele estava no dia da defesa da tese de doutorado dele, ele saiu para espairar no jardim de uma universidade na Suíça. E lá um carrapicho pregou na calça dele, entendeu? E aí ele pegou aquele carrapicho, né, sentou no banco de uma praça, tirou da calça e começou a analisar e fazendo aquelas perguntas que para nós que somos do senso comum são perguntas de idiotas, né? Ele perguntando, pô, mas como isso pregou na minha calça? Não tem cola, não tem garra, não tem mão. E aí levou aquilo para um laboratório e analisou no microscópio. Segundo essa história, ele criou o velcro, aquela coisa que hoje tem em muitas bolsas, sandálias, sapatos, etc. Diz às pessoas, toda vez que aquele velcro fecha, ele cola e abre, diz que cai milhões na conta dele porque ele patenteou. Ou seja, uma pessoa comum, como eu falo, aqui no Nordeste, é o que mais tem é carrapicho. Eu mesmo já fui atacado, né,
por carrapicho, né, já me machucou, e eu nunca tive a ideia de criar algo com aquilo ali. Então, a pessoa de senso comum, ela pensa como uma pessoa de senso comum. E uma pessoa intelectual, uma pessoa com senso crítico, ela vai pensar exatamente como uma pessoa intelectual, que às vezes nós do senso comum podemos achar que são coisas sem sentido. Então, é importante que nós, dentro da academia, que a gente tenha esse viés voltado para a pesquisa e para a extensão. A extensão, gente, é a gente fazer algo que desenvolva a nossa comunidade, desenvolva as pessoas que estão fora. Dentro da universidade, nós temos, ainda na graduação, nós temos os projetos de iniciação científica, que são os projetos de PIBIC, e temos os projetos de extensão, que são os PIBECs. Então, os projetos de pesquisa na área de iniciação científica, geralmente você vai para um laboratório, você vai pesquisar, você pode até numa comunidade fazer pesquisa, mas você não envolve a comunidade. E a pesquisa de extensão, ela sim, ela envolve a comunidade. A gente em Coroatá, no curso tecnólogo também, que é parecido com esse de vocês, só que lá é o Proftec, ele é só aos finais de semana, nós tivemos lá em Coroatá o trabalho de extensão e trabalho de iniciação científica. O trabalho de extensão, que foi um aluno, ele teve a ideia de criar um curso de informática básica para comunidades carentes de Coroatá. E depois a gente criou a gente também lá em Coroatá, a gente fez um trabalho de iniciação científica que era voltado na área de automação, que é a minha área. Esse curso é o curso de rede de computadores. E dentro dessas ideias, dessas apresentações de software que a gente apresentou durante a disciplina, eu mesmo ministrei 2 disciplinas com eles, levei alguns softwares gratuitos, e nessa turma tem um aluno que ele é deficiente visual. E no TCC deles, eles criaram uma bengala inteligente. Essa bengala inteligente a gente está patenteando e passou até no jornal, no JMTV, segunda edição, aqui em São Luís. Inclusive, deve estar no Imirante, se vocês pesquisarem pelo título Bengala Inteligente, vocês vão ver, ou seja, são alunos de curso tecnólogo, o curso que é só o final de semana. A diferença dele por de vocês é que ele é presencial, mas cada final de semana tem um professor que entra em sala de aula no sábado, o dia todo, e no domingo até meio-dia. Ou seja, é um curso tecnólogo também. Esse aluno agora ele vai começar a fazer mestrado comigo, né, como aluno especial. Então, gente, é importante a gente se envolver nessas pesquisas, mesmo sendo um curso EAD, mesmo sendo um curso tecnólogo, ele não está nada além ou aquém de um curso regular, como se fala. Eu até critico um pouco essa denominação de chamar os cursos regular e cursos e os tecnólogos, né, a gente chamar de, às vezes, de projetos especiais. Então, gente, não tem nada a ver. O que vai definir mesmo é exatamente o interesse e a dedicação que cada um de nós tem no decorrer de cada curso, cada disciplina. Isso em todos os campos das nossas vidas. Então, na atividade complementar, o aluno ele deixa de ser apenas estudante, ele passa a ser produtor, entendeu? O exemplo do aluno que veio fazer uma visita nos estúdios da Mirante aqui em São Luís, entendeu? Ele pode, ali, ele ter a iniciativa de fazer uma pesquisa, né? E sair dali e desenvolver um produto, entendeu? Ou então, sei lá, elaborar algo e fazer algo extensionista, que atenda a comunidade em relação a, sei lá, algo que é de interesse da população, de um modo geral. E criador. Então, o aluno ele passa vamos dizer assim, a sair daquele papel de aluno e passa a ser o produtor, o pesquisador, o extensionista e o criador. Relação com o mercado. Falar um pouco aqui na questão da multimídia, né? Na área de multimídia, currículo e portfólio. As empresas, elas perguntam, o que você já produziu? Você vai fazer uma entrevista, né? Eu falei, eu acho que na disciplina de empreendedorismo, que a gente já trabalhou junto, e na prática supervisionada 1, sobre essa questão dos currículos, né? Antigamente a gente era contratado pelo volume de folhas ou de páginas que tinham o nosso currículo.
Hoje, as empresas, elas pedem, às vezes, no máximo, 1 ou 2 páginas, entendeu? Pede um currículo resumido. E aí, nesse currículo, você tem que descrever tudo o que você sabe, principalmente a sua expertise. E aí, é comum as empresas perguntar o que você já produziu, entendeu? No nosso campo, que é da multimídia, eu já produzi vídeo, eu já produzi, sei lá, fotos. Apresentar o que já produziu. Quais disciplinas você já cursou? Às vezes, a gente faz um curso e a gente não lembra nem as disciplinas que a gente cursou. Então, é importante que a gente comece a dar importância a essas coisas que, às vezes, passam e a gente nem percebe que a gente não está assimilando como deveria assimilar. Formação do tecnólogo, né? Então, o egresso deve criar conteúdos, né? Isso aqui já depois de formado, o egresso é depois que vocês saem da universidade. Então, vocês vão ser capazes de criar conteúdos, vão ser capazes ou deveriam ser, entendeu, gente? Nós hoje temos uma questão muito comum no dia a dia, que é o que a gente chama de analfabeto funcional. E esse analfabeto funcional está ligado àquele nível que a gente deveria ter o conhecimento mínimo e a gente não tem. Por exemplo, o aluno do fundamental, que ele deveria ter conhecimento mínimo de 75%, sei lá, das questões básicas do nível fundamental e não tem. Do ensino médio, da graduação e etc. Então, é importante que a gente, quando sair, a gente seja capaz de criar conteúdos, desenvolver projetos, entendeu? Gente, projeto é uma coisa que a gente tem muito medo, porque é uma coisa que a gente só vai mesmo se interessar e muitas das vezes a culpa é nossa dos professores, que não estimulam os alunos a desenvolver projetos no início. Então, quando o aluno chega no final do curso, ele tem que fazer um projeto de TCC, tem que fazer um projeto não sei de quê, e etc. Termina o aluno ficando sobrecarregado. Então, o aluno se formou, ele já vai ser capaz de criar conteúdo, desenvolver projetos, comunicar em múltiplas mídias, atuar de forma empreendedora. Nota que eu coloquei uma observação. Isso não se aprende apenas em aula, ou seja, em sala de aula. Então, a gente precisa ter vivência. E tudo isso que a gente está vendo aqui, se eu criei um conteúdo e eu tenho como comprovar, esse conteúdo ele pode ser utilizado como atividade complementar. Desenvolvi um projeto. Gente, elaborar um projeto é uma coisa, executar é outra. Às vezes eu desenvolvo um projeto, mas eu não implemento. Mas mesmo só o fato de já desenvolver o projeto, se o projeto é meu, sou o autor e eu tenho como comprovar, esse projeto, ele também, eu conseguindo mensurar a quantidade de horas que eu utilizei na elaboração desse projeto, ele já pode ser utilizado como atividade complementar. Então, vamos aqui agora, gente, para a parte dos exemplos, né? Exemplos reais de atividades complementares. Atividades podem ser realizadas em 4 grandes áreas. Exemplo, formação profissional. Então, eu posso chegar e fazer um curso. Eu posso fazer um curso online, eu posso fazer um curso presencial, eu posso assistir um seminário, eu posso participar de um seminário, de um simpósio. Tudo isso, gente, está dentro da formação profissional. E isso eu posso utilizar como atividade complementar, desde que eu apresente o certificado. Pesquisa e inovação. Eu fiz uma pesquisa, eu inovei, eu comprovei essa pesquisa. Eu posso utilizar como atividade complementar. Extensão e vivência. A minha comunidade, eu vi agora um exemplo de uma menina que ela está desenvolvendo um sistema de geração, parece de energia solar, parece que na Ásia, até uma menina até menor de idade, para atender a comunidade, entendeu? E ela fez com material numa ilha e ela conseguiu fazer com material da própria ilha, desenvolver um gerador de energia. Então, isso é extensão, entendeu? Pode entrar tanto na pesquisa quanto na extensão. Produção técnica e criativa. Eu posso ter produtos técnicos, eu posso ter elaborado um livro técnico. Eu elaborei
um produto técnico, tem um software na internet que é muito difícil de se usar, um aplicativo, eu posso criar um tutorial para aquilo ali, tutorial, publiquei, então eu apresento para o comprovante daquilo ali e eu posso ter registrado como atividade complementar. Então, vamos lá. O aluno pode validar horas de atividade complementar fazendo curso de Photoshop. Então, exemplo, ele um curso de Photoshop, pode utilizar, pode. Curso Premiere After Effects, pode usar, pode. Curso Canvas profissional, pode. Curso de edição de vídeo, pode. Curso de programação web, pode. Curso de modelagem 3D. Ah, tem um software na internet chamado Blend, ele faz modelagem 3D. Eu fiz o curso na internet online, eu fiz presencial, posso comprovar. Curso de marketing digital, curso de redes sociais. Então, tudo isso eu posso usar como atividade complementar. Deixa eu só ver aqui o que aqui ficou em cima. Deixa eu ver se eu tiro esse negócio aqui. Como é que eu tiro isso aqui? Isso aqui. Tá. Então, isso aqui tudo é comprovado através de certificado. Então, tudo isso eu fiz um curso de Photoshop, recebi o certificado, eu fiz um curso de Photoshop, foram 8 horas. Ah, peguei o certificado, juntei, apresentei, eu fiz um curso de Canva, mais 8 horas, por aí vai. Então, eu preciso apresentar o certificado. O aluno pode validar horas de ferramentas, validar horas de atividade complementar fazendo. Então, software e ferramentas. Gente, software, eu posso ter o registro de software, eu posso pedir o registro de software e isso é uma forma de eu fazer a comprovação. Mas aí aqui no caso aqui, ó, o Blender, é um software que tem de animação gráfica. Eu posso utilizar essa ferramenta e desenvolver, sei lá, um projeto em 3D, sei lá, para fazer manutenção de uma máquina. Eu fui lá e criei. Então, eu posso utilizar isso como horas de atividade complementar. Ilustrador, CorelDRAW, Figma, o CapCut profissional, Power BI, criação de sites, WordPress, etc. Power BI, vocês sabem, está muito na moda, principalmente na área de administração de empresas, as pessoas usam muito isso. E o pessoal também na área de controle de produção, a gestão de produção, usa muito o Power BI. Certificados profissionais. Certificados Google Ads, Meta, né, que é Facebook, Instagram, Ads, etc. Certificados Adobe, certificado TI, certificado Marketing Digital. Então, gente, tudo isso eu posso utilizar como atividade complementar. O aluno pode validar horas de atividade complementar fazendo pesquisa e inovação, participando de grupo de pesquisa. Você pode participar de um grupo de pesquisa, esse grupo de pesquisa eles são cadastrados, né, em alguma agência de fomento, a FAPEMA, por exemplo, o CNPq, e aí é uma maneira de você comprovar que você está participando. Então, você está participando de um grupo de pesquisa, e aí quanto tempo você dedica a esse grupo de pesquisa? 1 hora, 2 horas? Então, você vai apresentar um documento comprovando aquelas horas que você tem no grupo de pesquisa. Iniciação científica, por exemplo, está fazendo um projeto de iniciação científica, PIBIC, pode utilizar também as horas desse projeto para atividade complementar. Desenvolver aplicativo, vou desenvolver um aplicativo, sei lá, para estar vendo qualidade de imagem, por exemplo. Eu pego uma foto, eu tenho um aplicativo, que esse aplicativo ele vai ver a qualidade da imagem, vai testar se essa imagem é verdadeira ou é falsa, se houve montagem ou não. Desenvolver esse aplicativo pode também ser utilizado como atividade complementar. Criar sistema. Eu desenvolvi um sistema e esse sistema, entendeu? Ele vai, além dele fazer esse reconhecimento, né, se essa imagem é verdadeira ou não, você criou um sistema para identificação.
Nós estamos vendo muito hoje o pessoal, né, da polícia utilizando para prender bandidos, né? Então, as pessoas estão usando, a cidade ela está muito monitorada por câmera e muitas das vezes tem uma pessoa que essa pessoa ela está sendo procurada, tem um mandado de prisão expedido contra ela, e aí passa por uma câmera dessa, e aí tem um sistema que vai fazer o monitoramento e passa aquela informação para uma central de monitoramento, onde automaticamente essa pessoa será presa. Eu recentemente estive em Teresina e vi passou no jornal local, um cidadão que cometeu um assassinato há mais de 20 anos no interior de Timon, aí tinha fugido e recentemente voltou e estava passando por uma praça lá em Teresina e foi pego por uma câmera de monitoramento. Desenvolver a automação. Eu tenho um sistema, que esse sistema ele é operado manualmente. Eu desenvolvi um software que vai fazer isso automático. Eu posso pegar e apresentar a comprovação e usar como horas de atividade complementar. Participar de incubadoras, são startups, né? Estão iniciando, entendeu? E apresenta projetos. Entendeu? A gente tem muito aqui essas incubadoras, a FAPEMA financia, o próprio CNPq e etc. Comprovação de tudo isso, pode ser declaração ou relatório técnico. Pode ser validado ainda com desenvolvimento tecnológico, criar um aplicativo, criar um site para a empresa, desenvolver sistemas, criar jogos simples, etc. Como eu comprovo isso? Através de links, de prints, relatório, declaração ou repositório. Aí tu fica olhando aí. No chat se tem alguma pergunta, tá? Por favor. Formação profissional, né? O aluno ele valida ainda fazendo extensão de vivência profissional, como nós já vimos, estágio não obrigatório. Eu falei no início, você faz um estágio, tem que fazer aquela quantidade de horas obrigatórias. O exemplo do nosso curso são as vivências. O aluno foi fazer uma visita e ele, na vivência, na prática supervisionada, parte 1, ele tinha que estar 4 horas, mas o aluno ele fez uma visita de 4 horas e depois ele fez uma visita a uma outra empresa, sei lá, mais 4 horas, 8 horas, ele pode utilizar isso como atividade complementar. Ajudar a empresa com redes sociais. Às vezes, as empresas elas têm muita dificuldade de organizar suas redes sociais, às vezes até rede social interna, né, para informar, fazer algum informativo. Consegue comprovar, conseguiu ajudar a empresa a fazer isso? Pode utilizar. Voluntário técnico. Eu estou trabalhando como voluntário numa empresa. É muito comum a gente ver isso na Cruz Vermelha, né? Na questão Cruz Vermelha, a questão de bombeiro, etc. O caso dessas crianças que sumiram em Bacabal, a gente viu muitos voluntários, né? Tinham não sei quantas mil pessoas, entendeu? Em torno de 60% a 70% eram de voluntários. Então, no caso, se a gente conseguir comprovar dentro da nossa área, eu estava lá, eu estava tirando foto, ou eu estava com o drone fazendo imagens, né, diárias, e consigo passar isso para ajudar, eu estava como um voluntário, eu consegui comprovar isso através de um relatório técnico, através de uma declaração de um comandante desse, do Corpo de Bombeiro, ou sei lá, da polícia, eu posso chegar a utilizar isso como atividade complementar. Quais são as perguntas? Nós queremos enviar, pode estar, as atividades na plataforma, em qual plataforma? Vai ser enviado lá mesmo. Exato, no lado. Tá, eu vou já essa. Tá, eu vou só terminar aqui, aí eu vejo essas perguntas. Ensinar informática para a comunidade, foi o exemplo que eu dei do aluno lá em Coroatá, que desenvolveu o curso de informática básica para a comunidade carente. Extensão. Oficina em escola. Você pode ir para uma escola ensinar alunos a montar apresentações no próprio PowerPoint, ou então usar o Canvas. Então, isso tudo vale como atividade complementar. E comprovação é por meio de declaração.
Tá. Então, a pergunta... A pergunta é lá em qual? Onde vamos postar? Ah, tá. As atividades são postadas no AVA. Quem vai cadastrar essa... A ligação aqui não é que eu vejo. Então, as atividades são enviadas pelo AVA e quem faz o cadastro somos nós aqui, provavelmente a equipe aqui da coordenação, provavelmente o coordenador do curso que vai fazer exatamente a avaliação dos certificados, se eles são válidos ou não. E a carga horária, como eu já falei, são 45 horas, né? Então, 45 horas eu posso somar todas as atividades que eu fiz, deu 40 horas, eu consegui complementar as minhas atividades. Qual tipo de programação? Isso aqui é mais complexo, esses aplicativos, mas vocês podem entrar na internet, que tem vários, no YouTube tem vários exemplos de aplicativo, pode entrar, pesquisar aplicativos, mas eu aconselho, né, agora no momento, para atividades complementares, eu acho que a maneira mais fácil, entendeu, é através de treinamento. Olha, treinamento, vocês fazem treinamento online, inclusive até para aplicativos, como desenvolver aplicativo, fazer um curso e depois usar esses aplicativos no desenvolvimento profissional de vocês. Mas vocês podem fazer um curso ou vários cursos de desenvolvimento de aplicativos na web e postar os certificados, mandar o certificado para a gente. Outra coisa, gente, tem muitos cursos na internet que eles dizem que são grátis, que são cursos formativos. Só que você faz o curso, mas na hora de expedir o certificado, eles cobram. Então, não adianta só fazer o curso, se não comprovar por meio de certificado ou de uma declaração, não vale como atividade complementar, tem que ter o certificado. Então, muito cuidado quando fazer um curso na internet, que a vez que o curso é online. Só que quando você vai olhar, o curso é online, mas o certificado é pago. Então, para validar a atividade complementar, precisa da declaração ou certificado. Ok. Então, para postar, vai ser aberto no AVA, como vocês fazem nas avaliações. E aí é o processo normal. Então, ainda dando exemplo ainda nos exemplos práticos, né? Então, visitas técnicas, eu falei, visita a TV, visita a rádio, visita a gráfica, visita a agência de publicidade, visita a empresa de tecnologia, comprovação por meio de declaração. Ou qualquer outro meio que possa comprovar. Eventos acadêmicos, congresso, participou de um congresso, recebe o certificado, apresentou um trabalho. Gente, são duas coisas diferentes. Você participou do congresso, vai receber um certificado por participação do congresso. Quanto tempo você participou desse congresso? Tem congressos que são 40 horas. Eu participei do congresso a semana toda, vai receber isso aí já vale 40 horas. E dentro do congresso, você apresentou um trabalho, não dá para ter mais as horas por apresentação de trabalho. Semanas acadêmicas. Então, nós temos as semanas acadêmicas, né, onde você pode apresentar trabalhos, você pode participar. Então, foi para a semana acadêmica, não tem trabalho para apresentar, mas eu assisti, então vai receber um certificado que participou de assistir uma apresentação de um trabalho. Feiras tecnológicas, workshops, bootcamps, hackathons e etc. Então, gente, tem várias maneiras de se fazer esses treinamentos e também várias formas de comprovar. Uma delas é por meio de certificado e declaração. Às vezes eu não consigo o certificado, mas eu consigo uma declaração.
Produção técnica e criativa. Vídeos para YouTube, então você consegue publicar um vídeo, entendeu? No YouTube, podcasts, fotografia profissional, animações, design gráficos, redes profissionais, aqueles vídeos curtos, edição para clientes, etc. Comprovação por meio do portfólio. Na realidade, ela é cadastrada a carga horária do certificado, mas você só precisa de 45 horas. Tem um certificado que é de 100 horas, por exemplo. Então, passou o quê? 55 horas. É cadastrado no AVA, você cadastra no AVA, o curso, a gente vai avaliar, são 100 horas, e aí você vai estar com o seu, vamos dizer, seu histórico que estava dependendo de todas as atividades complementares, vai constar as 100 horas. Entendeu? Gente, o que vai para o currículo de vocês é o que vocês fizeram. Eu me lembro que quando eu fiz Química Industrial na UFMA, eu me inscrevi numa disciplina chamada Português Técnico, que não era obrigatória, aliás, não tinha nem no nosso curso. E eu quis fazer porque eu disse, poxa, como é que a gente está estudando? A gente tem um curso que tem muito relatório e a gente não sabe escrever. E tem no meu currículo, entendeu? Não, eu poderia ter assistido essa disciplina simplesmente como ouvinte, se eu queria só aprender, não, mas eu quis aprender e eu quis que saísse no meu currículo. Então, se você está fazendo um curso aí de multimídia, de repente você consegue se inscrever numa disciplina do curso de análise digital, ou sei lá, outro curso qualquer, análise de sistema, não sei se tem, se você conseguir se matricular numa disciplina de outro curso, ela vai constar no seu histórico. Então, o que vai para o seu histórico é o que você se matriculou. Só que ele não vai contar como horas. No caso de fazer uma disciplina de outro curso, e se tiver relacionado com o seu curso, você pode utilizar como atividade complementar. Então, ainda como atividade complementar, você pode ter um portfólio, canal no YouTube, Instagram profissional, o Behance, o site próprio, produção para a empresa. Então, você pode ter tudo isso. Gente, esse aqui, como é que você comprova? Por meio de um portfólio. Você tem um canal no YouTube, você comprova como? Com link, etc. Então, isso aqui é fácil comprovar as suas atividades complementares. Então, em cima de atividade complementar, gente, a gente encerra, eu estou aberto para perguntas, depois eu vou passar mais algumas informações para vocês em relação a TCC e outras coisas inerentes ao nosso curso. Mas agora eu estou aberto a perguntas. Sim, vai ficar salva com as outras disciplinas. Mais alguma informação que vocês queiram saber em relação à atividade complementar? Se não, então vamos para alguns informes. Não, você pode ter no canal do YouTube, você pode ter o portfólio, pode ter o link. O link é a forma mais fácil. Agora, o canal no YouTube é se for seu. Entendeu? Agora, se no YouTube você assistir um vídeo no YouTube, você vai querer mostrar como treinamento? Não. Entendeu? Às vezes tem até um vídeo lá ensinando você a fazer uma coisa, mas não vale como atividade complementar. Para valer como atividade complementar, você precisa ter o certificado. Entendeu? Então, só assistir um vídeo no YouTube não vale como comprovante. Aqui, se o canal é seu, entendeu? Você que criou esse canal, aí sim, aí vale como atividade complementar, e aí você pode comprovar por meio do seu portfólio e por meio do link. Claro que no portfólio já vem um link do seu canal.
Mais alguma pergunta? Tem uma aluna aqui que está falando que está com um problema sério no AVA, não foi resolvido. Elaine, você sabe como resolver o problema dela? Eu já fiz para fevereiro, e aí ela tem que verificar essa senha, se ela consegue acesso, dar um retorno para a gente e solicitar a redefinição de senha do APA, tá? Aí a gente faz poder no e-mail no convite, na semana que vem. Eu falo. Ok, em relação à aluna que está com problema no AVA, dê uma olhada no seu e-mail e aí entre em contato, se for o caso, se não conseguiu resolver com o que foi solucionado, né, colocado como solução, você entre em contato, pode entrar em contato pelo próprio e-mail mesmo, respondendo. Tem mais uma pergunta aqui. Em caso, vídeos feitos para um canal específico que não seja meu canal. E aí você precisa de uma declaração que você publicou, o canal de alguém, entendeu? Ou alguma forma de comprovar esse vídeo e mandar o link do vídeo. Aí, essa aqui, no caso do canal não ser seu, é importante que você tenha, o dono do canal, uma declaração com documento, entendeu? Para garantir que aquele vídeo foi você que realmente publicou naquele canal e que seja de autoria sua. Então, gente, eu vou passar aqui, até porque já é 19 horas, né? Praticamente, nós estamos com quase uma hora falando sobre isso. Era um bate-papo que eu tinha programado para uma hora mesmo. Ainda tem, a gente começou que era 18 e eu acho que 10, por aí assim. Mas ainda, se quiser fazer alguma pergunta sobre isso aí, pode fazer, que eu vou responder. Então, em relação ao TCC, né, ao professor, aos orientadores de TCC, nós estamos com a previsão do edital, o resultado do edital sair dia 2 de março. Então, o professor da disciplina, ele fará a web-aula em março e logo depois, né, os orientadores serão contratados para poder estar orientando vocês. Porque tem toda a questão burocrática, na questão do saiu edital, até ter esse tempo hábil para poder fazer toda essa parte burocrática, essa parte formal. Em relação ao TCC ainda, foi aprovado, entendeu? Vocês podem fazer monografias, artigos e propostas tecnológicas. Monografia e artigos, quem optar por essas modalidades é individual, tanto a monografia quanto o artigo. E quem optar pela proposta tecnológica podem ser feitos em grupo até de 3. Muitas das vezes o aluno ele fica na dúvida, a proposta tecnológica tem que ser grupo de 3? Não, é até 3. Pode ser individual também, mas pode ser feito em grupo até de 3. Agora, monografia e artigo, esse é só individual, não aceita grupo. Então, se alguém tiver querendo fazer em equipe, no máximo de 3, né, é a proposta tecnológica. O artigo e a monografia é feita individualmente. O professor de TCC deve estar passando os modelos para vocês e as normas técnicas, né? Gente, toda essa, vamos dizer assim, essa formatação, ela é seguida pela BNT. Então, o que vocês vão fazer vai ser relacionado ao curso de vocês, mas a formatação é com base na BNT. Uma coisa importante que a gente fala, acho que o professor de TCC de vocês já deve ter falado, é em relação a plágio. Muito cuidado, gente, de estar copiando coisas sem pesquisar. E sem saber de onde vem e também sem dar os créditos dos verdadeiros autores. Então, é importante que vocês utilizem a pesquisa, mas dê o crédito. Gente, plágio é muito fácil a gente não cometer plágio. Existem até alguns humoristas que eles falam o seguinte, que quando você copia de um autor, você está plagiando. Quando copia de vários, você está pesquisando. Então, basta você
referencial. Como é que a gente faz a referência de um TCC ou de um trabalho qualquer, científico ou técnico? Você escreveu algo daquele autor, faz uma citação. Se você está escrevendo igual ao autor, faz uma citação do texto. Entendeu? A própria a BNT orienta. E com certeza o professor, o TCC, vai estar orientando sobre isso. Então, é só fazer as referências. Uma coisa que a gente tem muita dificuldade é sobre referência bibliográfica. A gente pesquisa e aí coloca as referências bibliográficas lá no final, mas não é referência no texto. Se a gente só coloca lá no final do trabalho, isso não é referência, isso é uma lista bibliográfica. A referência, eu estou falando sobre animação digital. E aí eu falei lá uma metodologia. Aquela metodologia eu peguei num livro ou num artigo. Então, eu já vou referenciar logo ali, entendeu? Que, por exemplo, o artigo... Vou falar no meu exemplo. O artigo era um artigo meu. Lá, meu nome de autor está lá, Moura, 2020, por exemplo. Então, você vai lá, no final daquilo que você... daquela metodologia, você vai colocar, vai referenciar a BNT, o sobrenome, né? E o ano, vem entre parênteses. Aí vai estar lá, Moura, 2019. Moura 2019 vai estar lá nas referências bibliográficas, lá no final do texto. Então, se alguém quiser se aprofundar mais naquele assunto, ele vai naquela referência bibliográfica, que tem como pesquisar ou na internet, ou de domínio público, ou onde encontrar aquela referência. Isso é uma referência bibliográfica. Então, só lembrando, plagiar é você copiar o que é de outro autor e não dar o crédito para esse autor. Então, você tem que dar o crédito. E a maneira mais fácil, se você vai copiar igualzinho que está lá, é fazer uma citação. Essa citação você traz entre aspas e no finalzinho o nome do autor. Deixa eu ver o que mais aqui a gente pode falar. É a questão das inteligências artificiais, o famoso chat GPT. Gente, muito cuidado quando forem utilizar o chat GPT. Eu, inclusive, oriento os meus alunos a utilizarem, mas pesquisem nos livros. O chat GPT ele pode trazer informações falsas. O que é o chat GPT para mim hoje? Eu comparo o chat GPT com o Google, mas um Google melhorado. No passado, o que era que eu fazia? Eu ia no Google, baixava um monte de artigos ou de livros, ia estudar aquilo ali, depois eu compilava, fazia um documento só. Hoje o chat GPT faz isso para mim. Só que ele vai pesquisar na internet, ele pode trazer informações falsas. Então, é importante que vocês busquem nos livros, mesmo o chat GPT fazendo, busquem nos livros se aquela informação está correta ou não, para não colocar algo errado ou falso no documento. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui. O artigo precisa ser aprovado para validação? Esse artigo, na realidade, eu não entendi a pergunta aqui. Se é para a relação do TCC, não, o artigo ou o projeto pedagógico ou o projeto proposta tecnológica ou a monografia, ela vai ser apresentada para a banca, entendeu? Eu não sei como é que vai ser essa apresentação, se vai ter uma banca com 3, como é o normal dos celulares. Mas vai ser o normal, não vai ser preciso validar, entendeu? A não ser que seja um artigo que seja para publicação, aí já é outra história. No caso do curso, para validar nota, entendeu? Tá aqui, aprovado em revista. Sim, no caso de aprovado em revista, é artigo aprovado em revista, aí tem como comprovar, entendeu? Agora, tem que ver só, se for no caso para atividade complementar, tem que ver só a quantidade de horas que pode ser aproveitado por esse artigo. Ok? Não entendi. Quer aprender? Se o tema será dito pelos orientadores. Um tema do TCC. O tema do TCC, o ideal é que o aluno apresente, entendeu? Eu acredito que se o aluno tiver dúvida, o orientador pode dar uma sugestão, mas o tema tem que ser apresentado pelo aluno. O aluno tem que escolher o tema, e aí junto com... Olha, o próprio professor de TCC já pode orientar vocês a escolher esse tema. E aí, junto com o orientador, você pode apresentar o tema, o orientador, o que é que ele pode fazer? Ele pode sugerir alteração no tema, se for de acordo, você muda, entendeu? Mas o tema é escolhido pelo aluno. O orientador, ele pode sugerir, claro. Às vezes, a gente encontra alunos que não têm ideia de temas. Eu mesmo já tive vários alunos que chegam, professor, eu quero trabalhar, fazer meu TCC, mas eu quero na área de automação, mas eu ainda não sei o tema que eu quero
trabalhar. Se eu tenho algum projeto aí que não tem ninguém trabalhando, aí, às vezes, a gente tem projeto e a gente passa para o aluno dar uma olhada e, de repente, a gente trabalha com esse tema. Mas o tema é escolha do aluno. Mais alguma pergunta? Em relação à disciplina animação digital, gente, era uma disciplina que já era para ter entrado no sistema. Mas a gente teve problema, o curso nosso, curso de produção multimídia, é um curso que a gente tem muita dificuldade de encontrar profissionais capacitados para ministrar disciplinas. E como a bolsa para esse curso é uma bolsa boa, então a gente recebe muitas propostas de pessoas que não têm a verdadeira competência para estar trabalhando, principalmente em cursos EAD. Mas a gente já está finalizando e a gente, em breve, deve estar disponibilizando a disciplina para vocês. Estou aberto a perguntas, viu? Em relação à aluna que perguntou sobre o artigo aprovado em revista, não sei se eu esclareci, qualquer coisa pode colocar que a gente tenta esclarecer. Talvez eu não tenha entendido o que você perguntou e talvez possa não ter me feito entender. Então, fiquem à vontade. Raulney, mais alguma pergunta, Raulney? Não, né? Então, a gente pode encerrar. Tá. Então, gente, obrigado pela presença de todos, espero que tenha contribuído e a gente está à disposição para quaisquer esclarecimentos. Tá. A previsão, próxima semana, já deve estar aberta no ABA para cadastrar as atividades complementares. Aí, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, vocês devem ter o e-mail nosso, e a gente está respondendo. E o chat é AVA, no chat vocês podem estar também questionando. Então, gente, mais uma vez, obrigado pela participação de todos e até a próxima. Tchau. Certo, alunos, então agradeço a participação ativa, né? Vocês participaram perguntando, isso é muito importante, vocês enriqueceram essa orientação, vai ficar disponível para vocês lá como fica as web aulas normalmente. Eu também já pedi para ser anexado o quadro, né, das atividades complementares, para vocês também poderem se nortear. Qualquer dúvida, vocês podem falar no chat do AVA, e aí nós vamos estar respondendo. E no e-mail do curso também. Né? Então, no mais é isso. Agradeço, professor, pelas orientações, pela sua presença. E uma boa noite a todos. Até a nossa próxima aula. Um abraço.